Grande, Pedrinho. Salve, meu irmão, beleza? Beleza pura? Tá me Tudo ouvindo bem aí? Tá me vendo bem? perfeitamente bem, cara. Deu uma travadinha agora quando eu falei perfeitamente, mas de resto tá tudo bem. É, não, aqui tá tudo certo também. Então seja bem-vindo à minha casa aqui. Massa. Obrigado por aceitar o convite, né? Vamos para a parte formal do projeto. Obrigado por aceitar o convite aí, né? Porque Pedro é um amigo de, acho que já tem uns 20 anos, e a gente tá sempre trocando muito, eu acho, diariamente, mas ter esse registro eu acho que é sempre importante, assim, né? E eu acho que essas coisas que esse projeto tem me feito bem, assim, que ele acaba, claro, eu sempre tento contemplar assuntos que possam ajudar os outros também, mas eu acho que essa gravação, né, eu tenho gostado muito, assim, para a posteridade, né? E então hoje a gente vai bater esse papo que é sobre processo criativo, principalmente o teu processo criativo, né? Eu vou convidar, desculpa que a Anitta estava espirrando aqui, eu me perdi no papo, mas Saúde. mas não, tudo certo, já passou o Covid, tá tudo certo. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que tem um processo criativo teu último processo criativo, digamos que é da exposição que tu fez agora há pouco, foi ano passado, se não me engano, que é da vontade aleatória, que eu acho que é muito interessante e com certeza a gente vai chegar nesse papo, assim, né? Que é um processo bem, bem legal e a gente vou querer falar sobre isso, óbvio, mas antes da gente chegar nisso, eu queria pensar em a gente fazer um pouco mais cronológico a coisa, assim, já que a gente também é amigo de tantos anos, né? E então vou começar contando um pouquinho assim da nossa história. E se tu quiser cumprimentar o pessoal aí antes, fica à vontade, que depois é comigo. Tá bom. Eu vi que a Tamis entrou, Thales entrou, um monte de gente entrou. Eu fico muito feliz, cara, da gente, porque assim, a gente, como tu falou agora, a gente conversa quase todos os dias, né? Então, eu fico muito à vontade da gente conversar e, porra, mais de 20 anos desde do início do grafite lá, né? Depois a gente vai falar melhor disso, mas desde o início, as nossas descobertas, as coisas que a gente fazia junto, depois cada um para um lado, tem muita história para contar, assim. Então, estou muito feliz, em primeiro lugar. E a felicidade ainda é dobrada, porque hoje é aniversário do Caveira, né, meu? Que é um parceiraço nosso, que também tá desde o Sim. início, né, cara, com a gente. Então, eu fico muito feliz, cara. Assim, chega um ponto da vida que a gente tem que olhar pro lado, ver com quem que a gente tá andando, e eu fico feliz de estar andando com vocês ainda até hoje, assim. Então, bem, obrigado a todo mundo que está participando, né? E espero que ajude alguém, assim, porque é um assunto que me interessa pra caralho, assim. O processo criativo é a minha vida, assim, né? É o que eu faço todos os dias, tanto nas artes quanto na agência. Então, espero que ajude alguém, vamos dizer assim, né? Sim. Com certeza vai ajudar quem está interessado, vai ver e sempre ajuda, né? Porque mais informações, né? Sempre outras referências sempre fazem a gente crescer. Mas tocando o barco, assim, inclusive isso é outra coisa que a gente vai conversar. O Pedro também, além de artista, ele trabalha como líder criativo, né? Dentro de Agora está dentro da Acreditas, mas trabalhou em agência também, né? E daí a gente fala melhor sobre isso, mas queria começar lá no início mesmo, onde eu tinha uns 13 anos, eu acho. Pedro acho que tinha 15, 16, não sei. E aí surge
a história da... É muito marcante para mim aquela oficina que tu fez na SPM, que tu... Me lembro de tu chegar com um stencil, eu não me lembro com quem que foi a oficina e tal, mas, para mim, aquele foi o ponto de partida, assim. Então, aliás, estou falando, eu acho que hoje com a pessoa, tem várias pessoas que nos colocam no nosso caminho, assim, de onde a gente está hoje, mas talvez seja a principal, assim, o Pedro, porque aquele foi o nosso start de trabalhar com arte urbana, posteriormente com grafite, enfim, e o Pedro sempre foi um cara, assim, que eu falo isso várias vezes para ele, e que foi muito autêntico, assim, no trabalho, sabe? Sempre fez o que estava afim, o que acreditava, sabe? E isso também chamou atenção na cena daquela época, assim, que era 2003, por aí, 2000 e pouco, assim, que era o upgrade do Macaco a 1000, assim, na cidade, e que também influenciou o nosso trabalho, né? Influenciou o Pedro, o Caveira, que depois passaram isso para mim, eu era um pouco mais novo, e sempre foi muito autêntico, assim, e o trabalho sempre chamou atenção, assim. Esses dias eu fiz a live com o Trampo, contando a história do grafite, e ele lembrou, sabe, e tinha o Pedro, botava o ame, amor, aquela mensagem, enfim. Então, assim, vamos começar por aí o papo, né, porque eu acho que é legal falar dessa, tipo, de como que foi para ti esse início aí, que no meu ponto de vista, que sempre tentei buscar isso e aquilo, eu não sei, eu sinto às vezes que tu não tentou buscar, tu simplesmente foi e era quem tu era, e claro, tinha tuas referências, mas foi legal esse início, acho que é legal de falar também. É engraçado que, bom, eu desenhei a vida toda, né? Então, é difícil eu falar do início, porque eu não me lembro, assim. Era uma coisa... Claro que eu me lembro do meu pai me ensinando a desenhar em casa, assim, sabe? Mas entre a gente começar a desenhar em casa e isso virar uma profissão, existe uma vida, né? Então, a gente nunca imagina o que vai acontecer e, sinceramente, acho que na época a gente não se preocupava com o que ia ser, né? E eu acho que isso Sim. fazia a parada ser muito autêntica, sabe? Entrando nesse ponto que tu falou, quando eu entendi que existiam pessoas que trabalhavam com isso, meu celular está escorregando aqui. Quando eu entendi que existiam pessoas que trabalhavam com isso, foi quando eu vi o Trampo, que foi a oficina que eu fiz com o Trampo e o JP na época. E eles eram grafiteiros Sim. profissionais, e eu ficava tipo assim, nossa, isso existe, né? Eu nem sabia que existia, né? E aquilo foi o início, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu, naquela época, e até antes disso, assim, eu sempre toquei, eu sempre tive banda, né? E era banda de rock, assim. Então, eu não era o cara do hip hop, eu não era o cara do grafite, aquele não era o meu mundo, né? E, então eu meio que, já de cara, eu já não tentei copiar aquilo. E eu acho que isso também foi muito importante na minha história, porque eu já era meio, eu vou usar um termo que até conversando com o Peixão esses dias, ele usou que eu achei perfeito, que a gente é amaldiçoado, né? Então, pelas artes, a gente não consegue parar de fazer, a gente só faz, né? E eu era um pouco amaldiçoado nesse sentido, porque na época o grafite estava começando a aparecer em Porto Alegre, claro que já existia antes, mas começando a aparecer em Porto Alegre o grafite, e era muito em cima do movimento hip hop, né? E eu não era do movimento hip hop, apesar de eu ouvir rap desde adolescente e tudo mais, o meu rolê era das bandas de rock, assim, né? E eu tocava em várias bandas e ia em shows e tudo mais. E eu acho que por eu não me identificar, eu de cara já não quis imitar. E isso fez eu meio que, vamos dizer assim, ligar o foda-se. Assim, tipo, eu não vou fazer letra, eu não vou fazer um personagem, eu não vou fazer aquilo ali, eu vou fazer o que eu tiver afim, né? E eu me lembro muito, assim, cara, muito, 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 de eu sempre eu ter essa sensação
E eu tive essa sensação por muitos anos de que eu era à margem daquela parada que estava rolando ali. Tava rolando a galera do grafite, tava começando aquele movimento, as crios, não sei o que e tal. Eu não tava ali. As exposições na Coruja de Minerva, aquela, né, da Galeria Exatamente. Adesivo e tal. Exatamente. E eu não tava ali, eu tava do lado. Eu ia nas exposições, eu conhecia a galera, eu era amigo de todo mundo, né? Mas eu não era daquela galera, né? E aí eu acho que eu ganhei uma liberdade muito grande para fazer o que eu queria. E claro que na época a gente não enxerga isso, né? Mas hoje eu enxergo. Hoje eu enxergo que talvez a minha grande busca seja pela liberdade, assim, sabe? Então, e liberdade é um conceito totalmente abstrato, né? Então, o que é liberdade para mim não é para ti e assim por diante, depende de contexto, depende de várias coisas. Mas acho que dentro de um trabalho artístico, a gente poder fazer o que a gente está com vontade é muito importante, pelo menos para mim, tá? Então, e agora, assim, fazendo um link, assim, pulando, saltando na história, né, de 15 anos depois, pelo menos, eu vejo hoje que eu ainda sigo buscando essa tal liberdade, assim. Mas hoje, eu com a maturidade que eu tenho, que eu não tinha há 15 anos atrás, eu começo a perceber que eu não ligo mais tanto para o que os outros vão pensar do que eu estou fazendo, sabe? Eu não ligo mais tanto para sucesso, eu não ligo mais tanto para questões que eu ligava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E isso faz o meu trabalho ser muito livre. Então eu acho que dentro dessa minha história, começando lá naquela oficina de grafite, quando de cara eu olhei para o trampo e olhei para o JP, me identifiquei 95% com aquilo, mas aquele 5% falava, tá, mas eu não sou dessa galera, sabe? Eu sou de outra galera. Eu não sei se eu me encaixo aqui. E esse 5% virou 10, e esses 10 viraram 15, e assim eu fui criando o meu próprio universo, assim, sabe? E acho que isso foi fundamental na época, e na época eu não tinha essa cabeça, assim, né? E andar com vocês, e a gente ter uma galera muito, muito misturada, né? E logo depois não, alguns anos depois eu criei um fanzine em Porto Alegre, que era o Sim, né? Que ele era muito mais... Ele era um fanzine feito por poetas, não era feito por desenhistas, por ilustradores, ele era feito por pessoas que escreviam, né? E, cara, era uma coisa muito ingênua, sabe? Era um papelzinho lá e tal, com as poesias. Mas eu sei que eu sempre fui andando com galera que eu gostava as diferenças entre as pessoas me atraíam muito, né? Justamente por eu não me sentir tão parte de um grupo específico, assim, né? Então eu acho que quando a gente se abre para olhar para várias coisas ao mesmo tempo, a gente consegue criar coisas autênticas, usando a palavra que tu usou no início do teu depoimento. Então, fazia eu me preocupar menos com o que os outros iam pensar, fazia com que eu, enfim, fosse mais livre. Tô usando uma expressão abstrata, que é a liberdade, mas eu sei que tu tá entendendo o que eu tô falando. Sim, sim. Então, começou de um jeito muito, cara, muito, como ele falou, eu só fazia, eu não pensava muito, porque eu não esperava uma aceitação, eu não esperava nada, eu esperava só fazer, sabe? Sim, mas eu me lembro assim que na época, e isso eu já conversei várias vezes contigo, que teve uma figura assim que, porque o Caveira, né, nosso querido amigo aniversariante da noite, ele já fazia as caveiras lá do jeito dele e tal, tu também tinha uma linguagem que tinha as pessoas e toda a mensagem do amor, de ame e tal, e Uhum. tá, tudo bem, eu tinha 13 ou 14 anos ali também, é difícil o cara sair fazendo quando também não tem vivência nenhuma, assim, mas eu me lembro que falaram assim, bah, tu tem que ter uma marca e tal, né, uma galera que não era assim da nossa banda, mas é do grafite e tal, ah, tem que ter uma marca, e cara, aquilo me travou de uma maneira, porque a gente saía pra pintar e cada vez eu fazia uma coisa, tá ligado? Eu fazia uma hora uma coisa, outra hora outra, e é natural hoje, eu vejo, assim, porque eu tava querendo descobrir, né, o que era legal para mim, enfim,
o que era legal para a pessoa também que eu batia na casa lá e queria, e estava usando o espaço dela, e aquilo assim me deu uma travada, assim, e eu sentia desde o início, assim, que tu tinha, e até hoje tinha essa autenticidade, assim, de, cara, eu faço isso, sabe, e azar. E aí, seguindo um pouco a linha do tempo, essa oficina tu fez quando tu estava cursando design, que é uma época também que esses dias eu vi uma live do Bruno Novelli, que ele falou uma época de ouro ali da SPM com professores muito, muito bons, e tu pegou isso, e paralelo a isso também já rolou uma exposição na Alemanha, que eu acho que é legal também de contar um pouco já desse processo criativo, assim, que já tinha umas experimentações de... Depois teve de colagem, mas a primeira era de sobreposições e tal. E tu tinha teu cantinho, assim, o teu ateliê, casa, aquela coisa. Então, vamos falando aí de processo criativo junto com a história. Logo que eu entendi que eu gostava muito de fazer, de pintar, na época era bastante pintura, assim, apesar de eu ter a vida toda desenhado, que era aquele desenho do colégio, assim, no caderno e tal, né? Quando eu montei o ateliê na casa dos meus pais, que acabou durando 10 anos esse ateliê, muita coisa legal aconteceu nesse ateliê, fecha parênteses, né? Mas quando eu montei o ateliê foi um espaço que eu usei para ter ainda mais liberdade, e aí a tinta veio com tudo e era pintura. E aí no paralelo, como tu falou, eu estava estudando design na SPM, tinha muitas cadeiras de desenho, tinha à tarde tinha as oficinas de desenho e tal, e eu fui bolsista da SPM, e eu estudei, na época da pesquisa, eu estudei street art de um modo geral. Quem foi minha orientadora na pesquisa foi a Cláudia Barbizan, e aí no meu TCC quem foi minha orientadora foi a Amélia Brandelli, então tinha um time barra pesado, assim, né? E aí no meu TCC eu comecei a estudar, eu estava fazendo um curta em animação todo desenhado à mão, frame a frame, assim, né? Que, por sinal, quem foi o ator foi o Caveira, tá? Só um parênteses. E aí, na época, eu, instintivamente, eu já estava trabalhando com pintura, já estava trabalhando com desenho, já tinha meu ateliê aqui na casa dos meus pais. Eu digo aqui porque eu moro em São Paulo faz 6 anos, mas hoje eu estou aqui em Porto Alegre, na casa dos meus pais. Já tinha o ateliê aqui na casa dos meus pais, eu já estava trabalhando com as duas coisas, desenho e pintura, já gostava muito desses dois universos, já tinha feito exposições, inclusive, na Salada Atômica, do Alemão, já tinha feito um monte de coisa. Mas aí no meu trabalho de conclusão, eu me senti obrigado, porque tu é obrigado a estudar, né? Não só desenhar, mas tem que ler também, tem que escrever. E eu comecei a entender mais profundamente as diferenças entre desenho e pintura. E eu acho que isso foi um grande marco na minha carreira, mas não na minha carreira, mas no jeito como eu pensava o meu trabalho, né? Então eu comecei a entender o que era desenho e o que era pintura. Parece básico, mas não é, né? Não. Especialmente quando a gente está falando de materiais modernos, né? Materiais contemporâneos que estão aí no mercado hoje, que não estavam há 15 anos atrás, sei lá, quando os livros foram escritos, esses materiais não existiam. Vou dar um exemplo que todo mundo vai conhecer, que é a caneta Posca, né? Aquela caneta que risca em cima de outra superfície. Então, quando a gente fala de desenho, desenho é a linha, certo? É a justa posição de linhas. A pintura é a mancha, então é a sobreposição de manchas, na essência, né? E aí os caras vão e lançam uma caneta que dentro da caneta tem tinta, né? E é uma tinta que sobrepõe, né? É uma linha que sobrepõe outra superfície, e se tu riscar muito, ou se tu apertar muito, ela mancha, né? E aquilo pra mim, eu tô falando de, cara, sei lá, mais de 10 anos atrás, aquilo pra mim na época explodiu na cabeça, assim, eu falei, caralho, isso muda tudo, e mudou tudo, né? Então, a minha primeira exposição na Alemanha, quando eu fui chamado para expor lá,
E aí eu poderia também contar um monte de história aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. Mas, mas eu fui convidado para fazer uma individual na Alemanha quando eu tinha 23 anos de idade. E a exposição era exatamente isso, explorando os limites entre desenho e pintura, né? Com a minha temática, eu na época estava estudando bastante elementos populares, placa, letreiro de rua, coisa assim, levei bastante disso, personagem falsificado da Disney. Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito, cara, aqueles X de beira de estrada, aqueles X da praia, assim, o X do Kelvin. Aí o logo é um Mickey, assim, sabe, o negócio. E eu pirava nessas coisas e eu levei essas coisas para a Alemanha na exposição. Quando eu tinha 23 anos de idade, assim, foi em 2010. E isso também mudou a minha carreira para sempre, assim. Então, óbvio, né? Cada coisa que o cara faz muda a carreira para sempre. Tem um efeito borboleta. Mas é que tem coisas que são maiores, assim. Né? Então, fui para a Alemanha em 2010, fui para a Alemanha em 2011. Quando eu voltei, participei de uma exposição muito legal no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que foi dos nova geração, né? Tinha um monte de gente que estava lá fazendo isso há muito tempo, que nem eu, assim. Mas que nunca tinha entrado em museu, aí consegui entrar no museu e consegui entrar no acervo também, então teve coisas legais. Só que eu era muito jovem na época, muito jovem na época. E eu tinha aquele sonho, assim, de artista, assim, né? Falava, caralho, eu via aqueles artistas, tipo, os gêmeos, sei lá, né? Na nossa época, assim. Falava, Sim. caralho, os caras estão fazendo exposição fora do país, que foda, não sei o que e tal. Eu falava, não, eu nunca vou conseguir isso, né? Porque, voltando ao início da live, eu era um pouco amaldiçoado, né? O meu desenho não era um desenho bonito, era um desenho feio, era um desenho tosco. Quando eu fazia grafite, os caras faziam aquela linha perfeitinha e a minha linha escorria, sabe? Então, Tem, tudo também assim intencionalmente, né? O que tem uma grande diferença de fazer algo, é que é difícil a gente falar em feio e bonito, mas fazer algo tosco sem saber e propositalmente, dá para sentir também bastante essa diferença. O teu tinha um conhecimento, quem olhar lá, tem até hoje no YouTube esse teu trabalho de conclusão lá, que é um stop motion, assim, de desenho, um desenho foda, né? Então, tipo, não, o cara total. sabe dele. Vou dizer assim, você sabia, meus colegas sabiam, mas quem olhava de fora às vezes achava um pouco estranho, né? Sim. Então tinha essa coisa meio tipo, nossa, o cara faz umas coisas meio estranhas, né? Aí eu olhava pro lado e tinha um grafite lindo, assim, todo bonito, colorido e tal. Aí eu olhava pro meu e era uma coisa meio esquisita, assim. E, então eu Sim. sempre tive um pouco dessa coisa de ser meio amaldiçoado, vamos dizer. No melhor sentido da palavra, eu adoro, eu não mudaria nada da minha carreira, sabe? Mas eu sempre olhava aqueles artistas e falava, nossa, os caras indo para fora do país fazer isso. Eu nunca vou conseguir isso. Eu sozinho, imagina, pintando sozinho no ateliê da casa dos meus pais, não tinha ninguém, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei, eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Até que me convidaram. E eu consegui. E eu tinha 23 anos de idade. E aí... E não só consegui, como a exposição foi um sucesso, assim. Então, vendeu todas as obras na vernissagem. Uma coisa que no Brasil nunca tinha passado nem perto, nem de raspão, assim, sabe? Então... sabe? Então, foi as coisas viraram muito rápido, assim, sabe? Muito rápido. Na época, eu comecei a... Eu até vivi uma coisa que, cara, pra mim é muito estranho hoje, porque hoje eu sou um completo anônimo, né? Mas na época, cara, eu tava dando entrevista pra um monte de lugar. Enfim, foi uma coisa meio estranha, assim, inclusive, que aconteceu, assim, sabe? Porque eu era um dos poucos artistas da minha geração no Brasil que tava fazendo uma individual fora do país. Tão jovem, assim, né? E, e aí depois rolou o Sim. museu, que era uma outra coisa que... Sabe aquele... Ainda mais desse cenário, nesse trânsito de cenário, assim, que era a street art, e ela estava começando a emergir, né? Não era que nem hoje, que bata, estouradaça, sabe? Não, temos que levar em consideração o contexto histórico 15 anos atrás, assim, 10 anos atrás, né?
Mas enfim, sabe sim, aquele checklist assim que um dia eu quero fazer tal coisa, um dia eu quero fazer tal coisa, um dia eu quero fazer. E aí quando eu vi eu tava dando check em várias coisas assim que eu pensei que eu nunca ia conseguir fazer e eu tava fazendo muito jovem, né? E aí eu já tinha me formado em design, já tinha trabalhado em agência, já tinha saído de agência. E aí eu me vi bem perdido assim, sabe? Eu já tinha feito tudo que eu queria, sabe? Vamos dizer assim, né? Claro que nunca é tudo, né? sim, Mas eu, cara, pô, foi uma época muito legal também que eu voltei da Alemanha para São Paulo, desculpa, para Porto Alegre, e aí eu pintei todo o cabaré, que era aquela casa noturna que depois pegou fogo. Aí depois eu pintei o novo cabaré, então foi um momento cultural muito legal em Porto Alegre e eu estava muito inserido nesse contexto, assim, sabe? Então, as pessoas sabiam quem eu era, sabia que eu tinha pintado o cabaré, sabia que eu tinha ido para a Alemanha. Eu estava muito dentro daquele eixo, né? E aí, quando eu vi, eu falei, tá, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço na minha vida? Né? Achei que nunca ia fazer exposição fora, fui lá e fiz duas na sequência. Aí depois entrei no museu, aí depois estava pintando a casa noturna que na época, cara, fazia festa todos os dias, bombava pra caralho. Aí comecei a fazer ilustração autoral para um monte de gente, daí ilustrei desde o show do Criolo até, cara, fiz capa de disco para um monte de gente. Eu fiz um monte de coisa, assim, sabe, que eu queria fazer e que eu fiz, muito novo, assim. E eu achei que era o momento de eu ir para São Paulo e tentar outras coisas, assim, sabe? E aí foi o que eu fiz. Há 6 anos atrás eu me mudei para São Paulo e falei, vou entrar para agência de novo. Eu acho que eu sou bom fazendo isso também. Acho que eu sou um bom criativo, não só dentro da pintura, né? Não só dentro do desenho. sim. E fui me desafiar de novo e tô lá até hoje, assim. Aí hoje eu sou líder de criação dentro da Acreditas, mas eu passei antes por uma agência chamada New Vegas, que eu trabalhei para um monte de cliente também. Dentro disso fiz coisa pra caralho, assim, desde acompanhar a gravação, filmagem, campanha, apresentação, liderar time, liderar pessoas, fazer pessoas evoluir, fazer pessoas ser mais criativas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E hoje eu sou líder de um time que eu tenho que desenvolver aquelas pessoas, né? Eu tenho que, de 6 em 6 meses, fazer uma avaliação dessa evolução das pessoas. A gente tem que fazer um mapa de desenvolvimento dessas pessoas para desenvolvê-las criativamente. E é uma área que eu gosto muito, assim. Processo criativo, de um modo geral, assim, eu gosto demais. Então, Sim, não importa se eu estou pensando num roteiro, se eu estou pensando numa campanha, se eu estou pensando numa pintura, são coisas que, para mim, as coisas vão se misturando, né? E aí, no meio disso tudo, ainda coloca a música, que é uma coisa que eu falei no início da live, mas depois não desenvolvi muito, mas a música me acompanha desde sempre, assim, então toquei em várias bandas já, gravei um monte de coisa, gravo até hoje, enfim. E eu não consigo mais separar as coisas, assim, é meio que uma coisa só. E aí, quando as pessoas vão falar de mim, falam assim, sim, o Pedro, aquele cara que toca guitarra e é não sei o quê, e pinta, e é difícil até sim, até me vender, às vezes. Eu acho que se eu fizesse uma coisa só, eu sabia me sim. vender melhor. Assim, eu faço tal coisa, né? Mas eu não consigo fazer uma Sim, coisa só. eu ia comentar isso, assim, porque alguém pode não saber, mas o Pedro sabe que eu toquei também profissionalmente 10 anos, né, na música, com um monte de gente, um monte de projeto, principalmente na banda Calote. E, e aí, e volta e meia eu me pegava pensando, assim, a questão o que que eu sou, né? Porque o cara gosta da música, gosta de desenho, gosta de pintura. E eu comecei a ser chamado também para dar um monte de oficina para professores sobre criatividade. Aí eu também, essa palavra soa super bem para mim, assim, eu acho que também sinto que me define, que é a coisa do criativo, assim, né? O cara trabalha com criatividade. Hoje, se tu largar qualquer coisa na frente de mim ou de ti, enfim, a gente faz aquilo acontecer, virar uma história, desenvolve, né? E aí eu queria que tu falasse também assim, um pouquinho da diferença disso, assim, né? De tipo, o teu processo criativo como artista e, tipo, as coisas que tu tem claro para ti, mas como é que tu trabalha isso, por exemplo, dentro da empresa?
que ali dentro tu fala para expandir o campo, né? Sair fora da caixa, assim, Até fazer com que as pessoas saiam da caixa, né? Rolou uma pergunta boa ali, Perdidos. da Mauri, não, que é exatamente isso. Não se sente um pouco preso nos processos criativos de criação para marketing? Sim, eu me sinto preso, mas eu me sinto tão preso quanto eu me sentiria em... Olha o Tatinho ali, grande Tatinho, meu. Saudades. Eu me sinto preso em qualquer processo criativo. Eu acho que o processo criativo, ele se dá a partir de limites. Certo? Então, assim, eu vou falar um exemplo de pintura para que a gente consiga ilustrar isso. Mas uma pintura, a gente tem uma tela, né? Ou qualquer outra superfície, né? Ou muro, um tecido, qualquer coisa. A gente tem uma tela esticada, num formato pré-definido, quadrado ou retangular, né? O celular está caindo. A gente tem um número X de pincéis que estão na nossa frente e a gente vai escolher quais que a gente vai usar, né? A gente tem um número específico de tintas, né? Um número específico de cores e dentro disso a gente vai selecionar algumas cores, né? E aí chega na hora da temática, a gente vai fechar mais uma vez e vai falar assim, eu não vou pintar um computador, eu vou pintar uma placa de rua, né? E a gente começa a definir e definir e definir e chega na hora de pintar, a cada pincelada que eu dou, eu estou dizendo sim para aquela pincelada e não para todas as outras possibilidades que poderiam existir naquele momento. Certo? Então, assim, o trabalho criativo nada mais é do que dizer sim para uma coisa e não para todo o resto. Entende? Então, o que eu quero dizer? É um trabalho de sim e não. É um trabalho de sim e não. E a gente tem que saber a lidar com o sim e saber a lidar com o não, né? Só que o sim é menor. O sim é pouco. É uma pincelada para vários nãos. Na agência de propaganda é a mesma coisa. A gente tem um cliente, né? A gente tem um prazo. Eu escuto muito a galera reclamar assim, porra, eu tive pouco tempo para fazer, não sei o que. Eu falo, gente, o tempo, ele é um dos fatores da equação. Se teve uma semana para fazer, tu vai desenvolver um trabalho. Se teve uma hora para fazer, tu vai desenvolver outro. Mas ele não pode ser um problema. Ele é um fator da equação. Quem pichou muro sabe, né, Kelvin? Então, assim, ou não é? Fala assim, porra, tu tem uma semana para pintar o mural. Massa, vou fazer um projeto, eu vou selecionar as cores, eu vou... Cara, tu tem 20 segundos, tu tem 10 segundos, meu. Eu vou abrir a porta do carro, tu vai correndo ali naquele, vai fazer um desenho rapidão e vai voltar e a gente vai sair. Entendeu? Então, assim, o tempo é um fator. Basicamente, o processo criativo, claro que ele muda, lógico que ele muda. O meu processo criativo muda para o processo do Kelvin. O meu processo criativo muda se eu vou pintar uma grande parede para um pequeno desenho. Muda constantemente, o tempo inteiro. Sim. Né? Sim, não, é uma fórmula que a gente aplica sempre a mesma coisa. Isso, tanto é que é um processo, né? Ele pode ter mais de um, né? Exatamente, exatamente. E dentro do meu processo criativo, agora falando, existem vários processos criativos, né? Eu gosto muito de trabalhar com um acaso. Eu nunca sei onde eu vou chegar. Eu nunca sei onde eu vou chegar. Isso é o mais legal. Então, assim, como eu falei, cada pincelada que eu dou é sim para uma coisa e não para outras. E assim eu vou repensando o meu trabalho. Então, eu tenho um costume de, quando eu termino o dia, eu estou pintando um trabalho, tá? Eu vou lá e fico fazendo foto. Eu faço uma foto, vou dar uma volta, sabe? Olho no celular e fico pensando, tá, mas não sei o que... Tá, amanhã eu vejo. Então, eu vou tomando decisão na medida que eu vou fazendo, tá entendendo? Na propaganda é muito parecido, cara. A gente não sabe onde a gente quer chegar. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, acho que tem um problema aí, sabe? Eu vejo muito processo criativo de agência que é basicamente copiar uma referência e tentar fazer igual e depois tu faz um negócio chamado retroplanejamento, que tu chega e fala assim, eu sei onde eu quero chegar, mas eu preciso justificar para o cliente que eu cheguei naquele caminho. Faz um retroplanejamento, tá? Para justificar para o cliente que tu chegou ali. Então, assim, isso para mim existe, óbvio, já fiz pra caralho, né? Faz parte,
Mas uma campanha de fato criativa, tu não sabe exatamente onde tu quer chegar. Tu tá desenvolvendo, tá desenvolvendo, tá desenvolvendo. Ou seja, para mim é muito parecido. Tu pode apresentar o caminho, né, que tu vai ir, mas não sabe onde tu vai chegar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Exato. Pessoal, eu queria dar um toque que por exemplo, eu não consigo duas coisas ao mesmo tempo. E aí, se tiver uma pergunta aí que é muito legal, eu vi que apareceu umas perguntas aí, bota numa caixinha que tem aqui que fica gravado pra gente, daí a gente responde na sequência, porque senão perde. E eu, por exemplo, tento ler e não presto nem atenção no Pedro e nem na pergunta. E eu queria que o tempo, sabe que aqui a gente tem esse limite, né, de 1 hora ali no máximo e tal. E aí eu queria também que a gente, já que a gente fez uma retrospectiva aí, chegasse agora no processo mais atual da pintura, que também é um processo gigante, assim, né? E que dá para começar pela história ali da tua última exposição, Vontade Aleatória, que o nome já fala bastante sobre. Perfeito. Então, depois de muitos anos pintando, desenhando, fazendo de tudo um pouco, comecei a perceber, a gente sempre tem aquele momento que a gente entra numa bad, assim, né? A gente fica, puta que pariu, eu tô fazendo a mesma coisa sempre, tô me repetindo. Sim. Né? E, pô, a minha grande paixão é o processo criativo. Então, quando a gente percebe que a gente está sendo pouco criativo, a gente entra em desespero, né? E eu entrei nesse desespero há um tempo atrás. Falei, o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer, né? Porque se tu me der um pedaço de papel e uma caneta, eu vou desenhar, cara. Com bastante habilidade, inclusive. Eu tô muito acostumado a desenhar, é uma coisa que eu faço rapidinho. Mas eu vou me repetir, né? O nosso cérebro, ele já criou caminhos, né? Ele já criou caminhos. E quanto mais velho tu fica, mais profundo esses caminhos são. Então, assim, é muito mais difícil reinventar. Na medida que a gente vai ficando velho, se eu tô há 10 anos fazendo aquele mesmo tipo de desenho, a chance de eu continuar fazendo esse mesmo tipo de desenho por 50 anos, elas são enormes. Se eu não chegar ao momento e falar assim, para aqui, e vai repensar esse negócio. E foi o que eu fiz. Então, em 2018, eu comecei uma nova pesquisa e eu não sabia onde eu queria chegar. E eu não sei até hoje, tá? Então, a gente não... O grande barato da criação é o processo, né? Não é o fim. Não, desculpa a gente interromper, assim, mas para contextualizar também, daí tu trabalhando bastante, assim, nessa liderança criativa, mas dentro das agências e tal, tu te propôs a fazer quero viver uma nova experiência dentro da pintura, que uma coisa que tu já tinha definido era a pintura, né, que eu me lembro. E aí... E começa esse processo de como vai ser, né? O que eu vou fazer para isso acontecer? De novo, a gente começa, o primeiro passo é começar a dizer não para as coisas. Então eu sabia que não era colagem, eu sabia que não era videoarte, eu sabia que não era música naquele momento, apesar de eu amar a música, não era a música que eu queria fazer. A gente começa a dizer vários nãos, né? E aí a gente chega onde a gente quer dizer sim, né? E aí... disse sim para pintura e falei, quero pintar de novo, quero voltar a pintar. E aí a gente se depara com aquela situação da tela em branco e de falar, meu Deus do céu, não posso me repetir, não quero me repetir, o que eu posso fazer? E aí vai testando. E eu tinha uma mania, e eu tenho até hoje uma mania muito estranha de dar print em várias coisas. Então não é nem... Tem muita gente que tem aquela pasta de referências salva no desktop, não é o meu caso, não era referências de trabalho, é prints completamente aleatórios. Então assim, nossa, olha só que coisa engraçada a cara do Kelvin nessa foto, print. Olha que engraçado, não sei o que era da print. A live dos brother, print. Comecei a dar print. E um monte de coisa assim, ó. Eu nem sabia. E até hoje, no nosso grupo é isso, né? A gente tem um grupo que eu tô toda hora mandando print. Então, tornou-se um hábito, tá? O que acontece?
esse print aleatório, ele também não é tão aleatório assim, ou seja, ele passa por um julgamento meu, né? Ele passa pela minha pessoa, ele passa pelo meu critério, né? Então, assim, pode ser Sim. um print engraçado, um print sério, uma coisa totalmente esquisita, ele tá passando por mim, né? Então, quando a gente começa a dar print em um monte de coisa, a gente começa a ver semelhanças, né? Começa a ver, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito de desenhar era animais. Eu sempre desenhei animais, inclusive eu fazia os rótulos da Ruradélica antigamente, que eles eram todos desenhados, era sempre animais, eu gostava de desenhar animais. Então quando eu vi, os meus prints, vários prints que eu dava eram animais, tá? Então são coincidências que não são coincidências, porque na verdade é isso que eu falei, tá passando por mim, né? Gosto muito de tipografia, quando eu vi tinha um monte de fonte assim, que eu dava print, enfim. Comecei a catalogar da minha cabeça, porque eu sou um pouco bagunçado, não cataloguei no computador, mas comecei a entender semelhanças entre esses prints. E comecei a combinar eles no Photoshop, como quem não quer nada. Não estava pensando que ia ser a pintura, não estava pensando em nada. Estava pensando em combinar eles no Photoshop. E aí começou a criar dentro da... Porque a gente pega uma foto, né? Um print é uma foto, tá? Uma foto da internet. Uma foto que tem um aspecto tridimensional, certo? Esse aspecto tridimensional, ele passa por um processo bidimensional, ou seja, ele vira uma foto, ele vira uma imagem, né? Uhum. E esse bidimensional eu consigo jogar dentro do Photoshop e combinar com outras imagens originalmente tridimensionais, porém bidimensionais através da foto, e eu consigo jogar eles através do meu monitor do computador, que é uma superfície 100% plana, eu consigo pegar elementos muito distintos, com luz diferente, com cor diferente, com contextos completamente diferentes, e chapar eles na mesma superfície. E quando eu fiz isso a primeira vez, foi de novo aquele momento que explode a cabeça. Assim, eu falei assim, caralho, eu posso fazer qualquer coisa. Entendeu? E eu acho que esses momentos são muito... É difícil explicar, assim, mas vem um negócio dentro, você fala assim, meu Deus, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso Sim, botar... porque tu já desdobra em mil possibilidades aquilo, né? E aí vem também Exatamente. a certa, não sei também, a certa organização da produção, né? Exato. Não, não sei como é que tu faz daí. Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a organizar essas coisas no Photoshop, e aí eu comecei a pintar olhando porque eu tenho muito do desenho, eu gosto muito de observar e desenhar, né? E eu vi que não estava dando certo. Por quê? Porque era eu desenhando, né? Então eu estava me repetindo em algum nível, né? Aí eu comprei um projetor, vários artistas usam projetor, então assim, não é uma coisa minha, óbvio, tá? Mas eu coloquei o projetor entre o computador e a tela muito mais para ser menos eu e ser mais a internet, sabe? O que eu estava vendo no computador, os prints que eu estava dando da internet, eles iam colar na tela, tá? E a minha interferência começou a acontecer depois desse primeiro momento, ou seja, eu senti, eu estou resumindo a história, tá? Porque eu sei que a gente tem só 14 minutos, porque eu poderia falar um tempão sobre isso. Mas assim, eu gosto muito da improvisação. O fator improvisação da pintura, para mim, é fundamental. É isso que faz a pintura vibrar para mim, tá? Então, na música a mesma coisa. Eu amo improvisação. Eu toco guitarra. Eu até na pandemia lancei um disco que é só improvisação de guitarra. Tem que ter muita paciência para ouvir, assim, porque é solo de guitarra de 15 minutos, assim. Eu amo improvisação, tá? Eu acho que improvisação faz a coisa ficar muito fresca, sabe? E eu sempre tive muita Sim. improvisação nos meus desenhos, sempre tive muita improvisação na música. E quando eu comecei a jogar o projetor na tela, eu comecei a entender, isso num processo longo também, de autoconhecimento, comecei a entender que faltava o fator improvisação na equação, né? Então eu comecei a pintar, no início eu estava pintando só o que estava na tela, só o que estava no Photoshop, jogava e pintava, né? Falei, tá, beleza, tô gostando, mas não é isso ainda. O que que tá faltando nessa equação, né? Eu vejo, né, uma pintura são várias forças, né, agindo ao mesmo tempo, né? E eu tava sentindo que tava faltando
que para mim é uma força muito potente, que é a improvisação. Tô resumindo, tá? E aí eu comecei a pintar, o processo passou a ser print, Photoshop, projetor, primeiro ataque na tela. Acabou o primeiro ataque na tela, eu desligo o projetor, eu desligo o computador e entra o fator improvisação em cima. E aí tem um problema muito sério nesse meio do caminho, que é nem sempre a improvisação fica legal, tá? Então, assim, Sim. tem muito quadro que eu não gosto. Tem muito quadro que eu atropelei e atropelei de novo, esperei a tinta secar e atropelei de novo. E aí eu comecei a entender uma versão 2.0 disso, vou dizer, que além da improvisação, ainda tinha o fator atropelo, que eu achei muito legal, que acabei chegando sem querer nesse resultado, mas que tem tudo a ver com o início da live, com o início da minha carreira, que é a sobreposição da rua, né? Então, atropelo é uma expressão muito usada por grafiteiro, que quando um cara vem, pinta um negócio, vem outro cara e pinta por cima, ele atropelou, né? E isso na rua é muito comum. Enfim, estou resumindo. Sim. Mas eu comecei a colocar esse fator atropelo como um fator crucial no final da pintura. Então, quem olha minha pintura de perto vê que as manchas elas são literalmente sobrepostas. Elas não são... dá para entender que tem uma história acontecendo atrás daquela mancha de tinta, né? Uhum. E... Enfim, tem umas telas minhas que elas são quase todas pretas, assim, ó. Preto, tapado de preto. Aí tu olha no Instagram, uma imagenzinha desse tamanho e fala assim, ah, beleza, o cara pintou tudo de preto e num negocinho ali em cima. Só que se tu olha de perto, tu vê que tem vida ali atrás. Tem um monte de camada de tinta. E... Aí é a questão da pintura, né? Que isso é algo que eu aprendi também, que ver pintura ao vivo e ver pintura na internet é uma diferença muito grande e que é chocante, assim, que não é a mesma coisa. Exatamente. Aqui eu tenho até, se vocês puderem, eu vou movimentar um pouco aqui, tá? Sim. Será que dá pra ver? Bota um pouquinho de lado, assim, para ver um pouquinho a... Por exemplo... Se tiver assim uma... Ah, eu posso virar, né? Olha só, se liga. Muito moderno isso aqui. Não deu certo. Não. Foda-se. Ó, aqui, por exemplo, são duas cabeças de cobra, né? Que eu peguei da internet. E aqui é um chevette. Só que esse chevette ele tá pintado nas cores invertidas, que quem manja de Photoshop é o Command I, né? Ele inverte as cores. Então, assim, é uma coisa que a cabeça humana não conseguiria pensar, né? E a gente usa o fator do computador ali para ajudar a gente a pensar. Aqui nesse aqui, por exemplo, dá para ver que tem um monte de sobreposição. Então aqui, por exemplo, eu tenho a fonte escrita ali como se fosse uma legenda, né? Na live ele fica invertido, né? Mas dá para entender. E aí tudo manchado por cima, né? Porque vai sobrepondo. Então aqui a imagem, por exemplo, desse cara é um cara forte, assim, né? Um cara bombado na internet. Aqui é um guitarrista que eu gosto muito. Esse aí é mais do início e esse das cobras, cobra coral ali é mais atual, assim, tipo, tem uma... Esse aqui porque dá pra ver que o primeiro esse aí que tu tá mostrando, ele tem, parece que mais sobreposição e esse outro tem mais aquela seleção, né? Tipo, eu quero ficar com isso, não quero ficar com aquilo. Na verdade, esse aqui é de 2018, esse daqui é de 2019. Então, nenhum dos dois é atual, tá? São desdobramentos da mesma história, vamos dizer. Esse aqui, ele tem menos sobreposição, porém, se tu olhar de perto, aqui que não vai dar pra ver. Mas se tu olhar de perto, a tinta, ela, de fato, ela sobrepõe, né? Ela vem como uma mancha e ela corta a imagem, né? Aqui, não, aqui ele está mais misturado, mas a sobreposição ela acontece nas duas. E aqui ainda, não sei se vai dar para ver, aqui eu brinco com a imagem de Jesus, né, do Santinho, e que até um santinho que eu fiz, não sei se vai dar para ver também, que é um santinho que eu colo pela cidade ali, ó. Sim. E aqui é um desdobramento dele em tinta a óleo. É super grosso isso aqui, demorou meses para secar. E ele é quase como um carimbo por cima, assim, né? Então,
é uma super sobreposição também em cima de uma mancha vermelha com uma sobreposição que eu faço direto do tubo de óleo, isso aqui, e desenho como se fosse uma pintura desenhada, assim, né? Então, se a gente for olhar na prática, a sobreposição e as manchas, elas estão presentes em todas as pinturas. Algumas eu revelo mais esses elementos, algumas menos, né? Sim, dá para ver que é isso que eu estava te perguntando ali, que esse da cobra tem uma seleção maior, assim, de tipo, quero isso, por mais que antes ali pudesse ter várias imagens, e o outro quadro ali, ele tem mais imagem mesmo, tipo, uma colada em cima da outra, né? Aquela mais experimentação. Mas eu estava lembrando, agora entrou aqui o Alumiar, né, que é do Fabinho e da Ana, não me lembro em que ano, 2012, sei lá, mais ou menos, a gente fez uma exposição, eu me lembro de tu ter não sei se era o quadro que estava lá, mas ou tinha um quadro que estava na minha casa, lá na casa dos meus pais, que tinha me empresta um pouco de 50 centavos e era um quadro grandão e tipo pretaço assim e uma pomba de asas abertas, só que tipo com muitas camadas por trás. Então, se fosse uma foto, ia ser algo bem simples. Só que, vendo aquilo ao vivo, tinha muita pintura por baixo. Então, já tinha essa coisa do atropelo, assim. Isso já é um tema antigo, porque é o que eu te falei, que foi um marco para mim, foi quando eu comecei a entender o que era pintura e o que era desenho. E aí eu pirei, entendeu? Aí eu falei, pô, eu posso sobrepor basicamente qualquer coisa, é só esperar secar a tinta e eu passo por cima. E isso abriu muitas possibilidades, assim. E isso tem muito a ver também com uma coisa que eu estudei na época, que era a aura da pintura, né? Que o Walter Benjamin fala, que, sobre reprodutibilidade técnica e tudo mais. Então, assim, várias obras de arte, como cinema, música e tudo mais, não existe a cópia original, não existe o original, né? O filme, ele já nasce copiado, né? E a pintura não, a pintura, tu pode até fazer uma foto dela e imprimir num livro, mas nunca vai ser, né? A pintura, só se entende pintura quando se para na frente de uma pintura, né? E por isso que até por muito tempo, cara, eu nem postava nada do Instagram, assim, eu sou até meio... Na época eu só usava o Instagram da banda e nem tinha o meu Instagram pessoal, todo mundo já tinha, eu não tinha ainda. Porque eu falava, cara, o que eu faço, é que nem tu falou, é um quadro de 1,70 m de altura, todo preto, com um negócio escrito em cima. Isso desse tamanho no Instagram, cara, parece que eu só pintei um negócio de preto e escrevi por cima. Quando tu vai olhar de perto, tu vê de fato essa aura, né? Tu fala assim, nossa, tem muito trabalho aqui por trás. E o cara simplesmente apagou, passando preto, que pra mim é o grande lance. Assim, tem vários artistas que fazem isso. E aí quando tu vê a obra de perto, tu fala assim, puta, meu, o cara fez alguma coisa que atrás ele apagou essa coisa, né? Ele não quis mostrar aquela coisa. Então, isso para mim, tem aquele quê de mistério, assim, sabe? Que o desenho não tem, apesar de eu amar desenho ele não tem mistério. O desenho não tem mistério. Mas o desenho tem as suas peculiaridades também, né? Como não conseguir voltar atrás, né? Daí também tem um outro caminho diferente. Eu amo desenho, eu amo desenho. E acho que não tem como comparar um com o outro, né? Mas eu tô falando de pintura e eu acho que a pintura tem essa diferença. Que tem essa coisa assim, tipo, meu, o cara apagou e tem um pouco disso também. Não dá pra voltar atrás. Se tu passa uma mancha preta por cima do teu trabalho, tem que falar, não quero mais, agora eu vou tirar essa mancha preta. Não tem mais, né? Então, sim. Eu acho que o desenho e a pintura tem um pouco disso, assim. É meio... Não gostou, jogar fora e começa de novo, assim, porque... Sim. Enfim, tu tem, assim, trabalho que tu guarda, vamos supor, 2018 ali, aí de repente abre ele, agora eu vou retrabalhar e tal, ou meio apego, assim, não, esse aqui é isso, é esse processo. Não é apego, é até um lance de quero guardar, sabe? Foi o início do processo, sei lá. Estamos na finaleira. Vai acabar. Eu não tenho muito apego,
mas eu tenho apego a fases, assim. Então, coisas muito antigas, que especialmente estavam guardadas no quartinho da minha mãe aqui, que eu revisitei esses dias, essas eu não mexo, né? Mas coisas assim, tipo 2018, 2019, que estão paradas no ateliê, assim, às vezes eu pego e atropelo. Então, tem muita coisa que é atropelada, que eu já até postei no Instagram, depois eu postei de novo ela totalmente atropelada já. Não tem muito apego Sim. nesse sentido, acho que destruir faz parte, assim, sabe? Tem uma perguntinha aqui, vamos ver se dá tempo para antes da gente fazer esse encerramento, que é como tu encara essas várias facetas do trabalho, como tu acha que isso influencia no teu trabalho artístico final. De certa forma já falamos um pouco sobre isso, né? Eu não sei, assim, eu sou aquele cara, hoje é meu primeiro dia de férias, inclusive, e eu já tô pensando no que eu vou fazer amanhã, assim, eu não consigo ficar parado. Então, quem conheceu meu ateliê já em algum momento da vida sabe que metade dele é parte de música, metade é parte de pintura e outra metade é um monte de resto de comida, porque é tudo uma coisa só, assim, sabe? Tipo, os meus Sim. amigos vinham fazer festa no meu ateliê, tinha cerveja e a gente pintava, a gente tocava. Eu não consigo separar uma coisa da outra, assim. Então, eu sou muito ativo, apesar de ser uma pessoa calma, me considerar uma pessoa calma, a minha cabeça não para. Então, eu largo a guitarra, começo a tocar, a pintar, largo o pincel, começo a tocar, eu vou dar uma volta, eu não sei. Eu não consigo separar muito, não, assim. Pedrinho, vamos ficar nessa resposta curta aí. Desculpa Fechou? interromper, mas eu queria só finalizar agradecendo, né? Ficar esse registro, agradecer a todo mundo que curtiu aí, acompanhou. Lembrando que fica esse vídeo no IGTV. Eu também boto no YouTube, ali boto também os contatos do Pedro, Instagram, site. O artista tá até com site agora, né? E Segundo aí, site já, né? Deletei um, fiz outro, pra tu ver como o negócio e aí, sim, é isso aí. Mas o brigadão aí mesmo, né, Bato? Sabe que tu é meu irmãozão da vida e obrigado a todo mundo que participou aí. Temos 30 segundos. Boa, meu. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Eu acho pouco tempo, porque a gente acaba falando muito, né? Quando a gente se encontra, a gente. Ah, temos ali, bora jantar. 10 segundos, E, Pedro. e a gente acaba falando muito. Eu acho que tem assunto pra caralho, mas qualquer coisa, mandem mensagem aí que eu juro que eu vou responder. Obrigado, valeu.